Sejam muito bem-vindas ao segundo vídeo do desafio do MRD, Montando uma Rotina Descomplicada. Para quem me acompanhou no último vídeo sabe que eu tô fazendo um diário da minha rotina, mas ninguém ia me contar que eu ia encontrar um desafio, um obstáculo gigantesco para mim, que é o quê? Como que eu vou gravar um vlog todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e editar esse vídeo no mesmo dia e postar ele, sendo que o vlog é uma edição mais complexa. Eu não me atentei a esse detalhe, então eu quero vir aqui contar para vocês qual foi a solução que eu encontrei para conseguir trazer para vocês como está sendo essa experiência para mim agora, tá? E como que isso vai acontecer, gente? Vai acontecer da seguinte forma: eu vou iniciar na segunda-feira e na sexta-feira eu termino. No sábado e domingo eu vou deixar mais livre, sem muita tensão, e eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo do porquê, certo? Mas aí o que eu vou fazer? Todo sábado eu vou subir um vídeo pro YouTube contando como foi a minha semana. Se eu conseguir, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, cumprir o meu desafio, certo? Vai ser dessa forma que eu vou fazer. Assim eu não vou falhar com a minha palavra com vocês. Vai ser mais simples, vamos dizer assim, para eu conseguir manter isso, tá? E agora, já de antemão, contando para vocês, como foi então essa primeira semana do desafio? Segunda-feira eu consegui fazer, terça-feira eu consegui fazer e quarta-feira também. Quando entrou quinta e sexta, a Isabela não dormiu de noite e eu também não dormi nada cuidando dela. Ela teve muitas cólicas e eu fiquei em volta dela. De manhã eu estava muito cansada e eu não consegui levantar tão cedo e fazer o meu almoço no horário que eu tinha combinado de fazer. Que, lembrando, esse é o meu desafio pessoal, que é o mais principal, fazer o almoço antes das 11h30, para chegar às 11h30 e ter a mesa posta e não me envolver com isso. Dito isso, eu quero dizer para vocês por que é tão importante não fazer tanta atenção no começo de uma nova rotina. Porque eu tô me dando essa folga no sábado e no domingo. Eu vou usar para vocês um exemplo de ler livros, que eu gosto muito, tá? Se eu nunca li um livro e eu quero começar a ler, adianta eu começar a ler um livro tão grande, com muitas páginas? Não é mais inteligente eu começar por um livro mais pequeno? Um livro que tem menos? E depois eu passar para um livro que tem mais páginas, um livro maior? É dessa forma que a gente faz uma gestão do tempo inteligente. E é dessa forma que eu tô fazendo o meu diário, o meu desafio, para que eu consiga vencer a mim mesma e concluir com sucesso. Ao longo do tempo eu vou estendendo isso, assim como a leitura. Ao longo do tempo, quanto mais eu pratico ler, mais eu vou evoluindo para outros livros. Eu comecei a ler livros pequenos, hoje eu já leio livros maiores e já consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu consigo ter uma organização mental para isso, eu não me perco na informação entre os dois, certo? E por que a gente precisa fazer assim? Porque a gente precisa nos dar pequenas vitórias. Micros resultados importam, a gente não pode focar só no grande, a gente tem que focar também naquilo que vai nos trazer uma sensação de pequena vitória. Eu consegui, então eu posso conseguir algo mais. Isso é muito importante, ter esse tipo de visão, senão tu vai se frustrar muito rápido e se tu não tiver uma inteligência emocional legal, tu vai desistir no meio do caminho, tu não vai conseguir avançar quando tudo parecer dar errado. Por isso a gente precisa fazer tudo de forma muito inteligente e dentro do nosso limite. Perfeito? Levem isso para vocês. Agora, eu quero dizer para vocês também, não se culpem se vocês começarem algo e dar errado. Assim como eu comecei na quinta e na sexta, eu falhei, eu não consegui. Eu podia ter levantado da cama. Podia, mas eu estava muito cansada, eu escolhi ficar na cama e dormir mais. Então o meu almoço, ele não saiu exatamente quando eu queria. Depois as coisas começaram a se atropelar e eu vi nítido a diferença na quinta e na sexta, do meu dia se atropelando
de quando foi na segunda, terça e quarta que eu consegui levantar mais cedo e fazer as minhas tarefas. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão que eu faço às minhas amigas, minhas alunas, as pessoas que estão perto de mim, trazer para si e visualizar e enxergar, que é o seguinte: se a melhor amiga de vocês, a irmã de vocês, a mãe de vocês, chegasse em vocês e falasse assim: olha, eu me propus a fazer um desafio e eu tô muito frustrada, tu acredita que eu não consegui fazer? Eu tô me sentindo tão mal, por isso eu acho que eu vou desistir. O que vocês falariam para essa pessoa? Eu tenho certeza que vocês iriam dizer assim: olha, não, tenta de novo. Tu recém tá começando, tu vai desistir já na primeira vez. Eu sei que tu tem capacidade de conseguir. Não desiste. Vocês iriam colocar essa pessoa para cima, vocês não iam mergulhar ela no fracasso dela, certo? Então, eu quero perguntar, por que vocês não fazem isso com vocês? Por que quando vocês falham com a palavra de vocês, com algo, vocês se culpam tanto e vocês se jogam tanto lá para baixo? Por que não incentivar nós mesmas? Por que esse mesmo carinho que a gente tem para enxergar a derrota dos outros e dar para eles a visão de uma vitória? Por que a gente não faz isso com a gente? Eu tenho treinado constantemente me olhar com mais carinho e conversar com minha voz interior e dizer: ei, tá tudo bem, tu tem 2 filhas agora, tu tá fazendo o máximo que tu pode, tu não tá caindo em narrativas pesadas sobre maternidade, tu tá levantando a cabeça, tu tá seguindo em frente, tu tá mostrando pra ti mesma que é possível, que tu é capaz. Semana que vem é uma nova oportunidade. Dessa forma, eu consigo treinar o meu olhar para que toda vez que eu vou me sabotar, automaticamente eu já dou uma resposta inteligente para isso. Esse é o segredo de a gente conseguir dar conta do nosso dia. Isso é o que a gente consegue gerir. A gente não consegue gerir o tempo, mas a gente consegue gerir as nossas decisões e as nossas prioridades. Então, gerir as nossas respostas, gerir como a gente se olha, como a gente se cuida, é muito importante. Quero deixar para vocês agora 3 conselhos que vão otimizar o tempo de vocês. O primeiro conselho é: organizem o dia seguinte no dia anterior. Antes de vocês irem dormir, pensem o que vocês precisam fazer de tarefas principais e peguem post-it e colem em algum lugar que vocês vão visualizar. Vou colocar aqui no papel para dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui mais post-it. Ó, vocês podem pegar uma cor diferente para ficar mais bonitinho, que a gente mulher gosta disso, né? E colem aqui e vão colando, tá? Vão colando, tá? E aí vocês vão escrever as tarefas de vocês aqui. Quando chegar na hora que vocês fizeram essa tarefa, vocês vão ali, vocês vão botar um ok, tá? Vocês vão botar um ok em cada tarefa, tá vendo? Isso daqui, gente, vai trazer uma sensação de micro-vitória para vocês. Uma sensação no final do dia que vocês venceram a si mesmos. Isso aqui é extraordinário. Se vocês forem ler alguns livros sobre isso, sobre nova rotina, novo hábito, ele explica muito. O livro Poder do Hábito, ele fala sobre isso, sobre a gente conseguir fazer as coisas novas, na intensidade que a gente consegue, não grandioso demais, pra gente ter essa sensação de checklist. Isso aqui vai mudar o dia de vocês. No outro dia, vocês vão querer vencer a si mesmo de novo, e vocês vão sentir: nossa, eu não consegui dar meu checklist. Vocês vão se sentir mal por isso, só que é um mal, não de mal de, meu Deus, eu vou me martelar, eu vou me culpar, não. É um mal no bom sentido que eu tô falando, tá? Outro conselho que eu quero trazer para vocês: façam um jejum de rede social. Façam um jejum de dopamina. Essa dopamina que ela não é boa, dessa sensação de prazer imediato que a rede social nos traz. Vocês sabiam que toda vez que vocês estão mexendo na rede social de vocês, a câmera de vocês está filmando vocês? Está filmando, está capturando a reação química que vocês transmitem ali, vendo certo vídeo.
E por isso que o algoritmo, né, ele vai colocando cada vez mais aquele tipo de conteúdo para vocês. Só que chega um determinado ponto que ele para e começa a botar coisas aleatórias para que vocês sintam falta e começam a querer caçar. E lá atrás daquela recompensa de novo. Assim ele vai viciando vocês. E sem que vocês percebam, vocês passam muito tempo na rede social, olhando o que vocês gostam e deixando de cumprir as tarefas que vocês teriam que fazer, deixando de estudar, deixando de fazer um planejamento empresarial para a empresa de vocês e tantas outras coisas. Por isso que é muito importante o jejum de dopamina. Experimentem começar na sexta e vocês fazem como? Desativem os aplicativos de vocês e no domingo vocês instalam de novo. E aí vocês param para analisar quantas coisas vocês fizeram, quanto vocês aproveitaram a família de vocês, o quanto vocês conseguiram olhar para dentro nesse meio período. Vocês vão ir acostumando a deixar cada vez mais de lado as distrações fazendo isso. Perfeito? Agora, o terceiro conselho que eu quero deixar para vocês é justamente sobre livros, é sobre ler. Leiam. É muito importante ler. Ainda mais para nós mulheres que trabalhamos aqui, trazendo a nossa comunicação através das redes sociais. Toda vez que a gente lê, a gente enriquece o nosso vocabulário, a gente fica mais inteligente, a gente aprende como as palavras são realmente escritas e pronunciadas e a gente consegue aprender com outras pessoas que têm uma história de sucesso, cases de sucesso. Eu gosto muito da história que tem no Poder do Hábito, de como o pessoal que criou a pasta de dente conseguiu convencer a população que precisava escovar o dente. Eu não vou contar para vocês porque eu quero que vocês leiam, mas é uma história que me marcou muito. Como construir a narrativa perfeita, como entender, como eles fizeram uma pesquisa para entender como as pessoas funcionavam e como eles iam implementar dentro da rotina dessas pessoas um novo hábito. Então, como é importante a gente ler? Porque a gente fica, às vezes, olhando tantos vídeos, e a gente faz isso tão automático hoje em dia que passa muito desapercebido algumas coisas. E quando a gente para, pelo menos eu, para ler, é como se eu tivesse com mais foco, como se eu estivesse prestando mais atenção naquela história que é contada. O vídeo hoje já está tão acelerado para mim, já consumi tanto conteúdo de podcast, de palestras, que parece que eu não consigo mais focar tanto. Então, eu indico vocês que vocês leiam, mas sempre fazendo o quê? O exercício de eu começo a ler um livro mais pequeno, para eu conseguir terminar esse livro, para eu não me perder e deixar ele depois parado e não ler mais, para depois eu ir para um livro maior. E depois conseguir ler mais livros ao mesmo tempo. Então, vamos recapitular? O primeiro conselho é: anotem de um dia anterior para o dia seguinte as tarefas de vocês. Sempre dão o ok, o checklist que vai trazer uma sensação de vitória e nós precisamos disso. Depois, façam um jejum de dopamina para vocês focarem no que precisa focar, ainda mais se vocês estão em fase de estudar. Por último, comecem a ler, principalmente se vocês trabalham na rede social de vocês, trazendo a mensagem, o produto, o serviço de vocês, principalmente para quem trabalha com a comunicação, falando, trazendo a sua mensagem, o seu produto, o seu serviço. Não existe como a gente colocar nada para ser transformado no mundo, para que outras pessoas venham acessar, se não é a comunicação, mas a gente precisa aperfeiçoar isso. Tu nunca sabe quando vai ser convidado para dar uma palestra, quando vai precisar sentar em mesas importantes. Essas coisas, tem gente que se ofende com isso, mas realmente quem tu vai se tornando no meio do caminho, o nível que tu vai se aperfeiçoando, ou ele vai te colocar em novas mesas, ou ele vai te afastar de algumas mesas. E não tem como tu olhar para pessoas que tiveram um grande resultado e que estão em rodas de pessoas inteligentes, de pessoas de sucesso, pessoas executoras, sem tu ver ali pessoas que realmente leram muito, que indicam livros para outras pessoas. Então peguem esse hábito para a vida de vocês. E agora eu quero dizer para vocês, mulheres que são cristãs, leiam a Bíblia, mas não ficam só na Bíblia. Leiam outros livros. A palavra de Deus diz: seja renovado pelo poder da mente. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento vocês buscam nas áreas da vida que não é só o espiritual?
Eu falo sempre uma coisa, não seja um crente burro, pelo amor de Deus. Não seja um crente que vai em culto, em vigília, em evento e sabe todas as histórias da Bíblia, mas nunca leu um livro sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira. Não tem como vocês prosperar, vocês crescer e o marido de vocês prosperar e crescer se vocês não forem uma mulher que vocês se interessam, que vocês gostam de estudar essas outras áreas, para vocês se desenvolverem. A palavra de Deus, ela diz que a gente deve estudar. Jesus, ele ama quem estuda, ele ama o conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Então, eu quero deixar esse conselho para vocês. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Já é de madrugada que eu tô gravando esse vídeo, porque entre dormir e gravar o meu vídeo, eu geri aquilo que eu posso, o que tá sob o meu controle, a decisão. E eu decidi, eu preciso gravar meu vídeo. E eu vim aqui gravar e falar com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido valor nesse vídeo. E para quem entender que sim, eu quero pedir para vocês, curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para vocês ficar por dentro de mais vídeos assim, lembrando que todo sábado vai ter vídeo novo aqui, para contar como foi a minha semana, e dentro disso também sempre vou trazer conselhos para a vida de vocês, sempre dentro de qual área? É a rotina, a comunicação e conteúdo. É sobre isso que eu vou falar aqui. Eu sou mãe, eu sou esposa e eu trabalho com aquilo que é o meu talento e o meu chamado, que é a comunicação. Eu comunico para pessoas, eu comunico para mulheres que querem trazer a sua mensagem através da rede social. Esse é o meu trabalho, esse é o meu intuito e meu propósito. É pegar pessoas que sabem que tem uma mensagem transformadora e ajudá-las a colocar nessa plataforma, nessa vitrine. Então, o meu chamado é treinar essas pessoas para que elas possam fluir naquilo que elas foram chamadas. Mas eu quero dizer algo muito importante. Não tem como viver o chamado sem aperfeiçoar o talento, sem afiar o machado. Por isso que o estudo é muito importante. Como nós vamos melhorar sem buscar novas ferramentas? Não tem como, é impossível. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão para todas vocês que estão chegando agora aqui, que estão me conhecendo. É um prazer conhecer vocês também. E eu tenho certeza que hoje, aqui, começa uma caminhada linda que nós vamos construir juntas. Todas nós temos uma missão e nós vamos colocar ela para fora. Até o próximo vídeo. Eu espero vocês. Tchau, tchau.